Vamos dar prosseguimento aí à gravação dos vídeos, dando continuidade ao vídeo anterior. Então nós gravamos um vídeo anterior, certo, a esse, fazendo aqui comentários para as questões de um concurso realizado pelo CESP-NB no último mês, dezembro de 2011, para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Tá? E nós resolvemos lá no vídeo anterior as questões sobre o Windows 7, sistema operacional. E agora nós vamos resolver aqui questões sobre editores de textos e planilhas e também algo relacionado à segurança da informação. Tá? Então, primeiramente, a respeito dos ambientes Microsoft Office e BR Office, julgue os itens seguintes. Então, Microsoft Office e BR Office são pacotes, conjunto de aplicativos para edição de textos, planilhas, apresentações através de slides, banco de dados e etc. Então, como é mais comum em concursos, a cobrança de editores de textos e planilhas. Então, é quase certo que nos concursos as questões de informática apresentem conhecimento sobre edição de textos e de planilhas. Tá? E em algumas vezes também a parte de apresentação de slides, como o Impress do BR Office ou o PowerPoint do Microsoft Office, mas bem menos do que a cobrança do editor de texto, Word, Writer, e de planilhas, Excel e Calc do BR Office. Mas vamos ver aqui o que o CESP-NB nos trouxe nessas duas questões aqui sobre Office e BR Office. Primeira questão, considere que no BR Office Org Calc, que é o editor de planilhas, similar ao Excel, as planilhas 1, correspondente a Plan 1 no Excel, e 3, correspondente a Plan 3, no Excel, a descrição inicial das planilhas é Plan 1, Plan 2, Plan 3, e no Calc é o nome completo, planilha 1, planilha 2, planilha 3. E quando você, num tipo de questão como esse aqui, ou executando mesmo ações práticas no seu computador em planilhas, deseja utilizar nome de planilha dentro do cálculo, o nome deve ser exatamente aquele que se apresenta na guia, na parte inferior da janela do Excel. Então, no Calc, planilha 1, planilha 2, planilha 3. No Excel, Plan 1, Plan 2, Plan 3. Então, as planilhas de número 1 e 3 estejam em um mesmo arquivo. E que, na célula 2 da planilha 1, se deseje fazer referência à célula D10 da planilha 3. Nesse caso, em A2, deve-se usar Plan 3, exclamação D10. Bom, a questão fala aqui, considere que no broffice.org Calc. Então, primeiramente, por padrão, o Calc não apresenta a descrição Plan 3, certo? Apresenta planilha 3. Segundo, quando se deseja executar um cálculo, pegando um valor que não está dentro da planilha atual, e sim em uma outra planilha, no Calc deve ser digitado o nome da planilha, um ponto e não uma exclamação, porque exclamação é no Excel, e depois o endereço da célula a qual se deseja usar no cálculo da planilha atual. Então, por exemplo, se eu precisar na planilha 1, na célula 2 da planilha 1, eu quero fazer uma referência à célula D10 da planilha 3. Então, eu tenho que digitar o nome da planilha dentro do cálculo, um ponto e a referência da célula. Se eu não digitar o nome da planilha e um ponto, se eu digitar só D10, aí o Calc entende que eu quero usar a célula D10 da planilha atual, certo? E não de uma outra planilha. Então vamos alternar aqui para uma janela do Calc. Pronto. Nessa janela do Calc, como é padrão, a gente tem aqui planilha 1, 2 e 3. E nesse momento, eu me encontro aqui na planilha número 3, onde na célula B1 nós temos o número 330. Tá? Então, acompanhem aí direitinho, abrindo uma janela do Calc, na célula B1 da planilha 3, nós temos aqui, se você quiser ir seguindo aí, o número 330. Você digita aí 330 na célula B1 da planilha 3. Agora nós vamos alternar aqui para a planilha 1, onde nós temos apenas aqui um valor também na célula 1, número 280. Então nós vamos aqui iniciar igual, soma, uma função bem simples dos dois programas, tanto o Calc como o Excel. E depois de digitar soma, eu vou digitar A1. Quando eu digitar A1, o Calc considera que é a célula A1 dessa planilha atual. Aí eu vou digitar ponto e vírgula.
E para colocar o valor de B1 lá da planilha 3, eu vou digitar todo o nome, planilha 3, um ponto e a célula B1, que é justamente aquela célula que tem o número 330, certo? Lá na planilha 3. É a célula B1 da planilha 3. Se eu não coloco o nome da planilha e o ponto, coloco só B1, o Excel entende, o Excel não, aqui o Calc, no caso, que nós desejamos somar o valor de A1 e de B1 dessa mesma planilha. Mas aqui nós colocamos A1, ponto e vírgula, planilha 3.B1. Então, vai ser somado esse 280 com o valor 330 que está lá na célula B1 da planilha número 3, desse mesmo arquivo ou dessa mesma janela. Então, Enter, 330 com 280, 610. Então, olha, o bom aqui dessa questão, aqui nessa resolução aqui, a gente já pode fazer o comentário para os dois programas, para o Excel e para o Calc, certo? Esse tipo de referência que está na questão é válido para o Excel. Do mesmo jeito que eu fiz aqui no Calc, se fosse em uma janela do Excel, era só trocar o ponto pela exclamação e o nome da planilha. Deve-se observar o nome que está aqui na parte inferior da janela do programa, o nome que está sendo dado para a planilha no momento. Se nós formos considerar o padrão do Excel, é Plan 1, Plan 2, Plan 3. Do Calc é o nome completo, planilha 1, planilha 2, planilha 3, como nós usamos aqui, tá? Mas essas planilhas, elas podem ser renomeadas. Você pode clicar com o botão direito do mouse sobre o nome de uma planilha, tanto no Calc como no Excel, clicar na lista de opções no item renomear e digitar um novo nome para a planilha. Então, deve-se considerar na hora do cálculo o nome que está sendo dado para a planilha no momento, tá? Então, essa questão aqui, ela não é verdadeira. Esse tipo de referência que a gente vai utilizar dentro do cálculo é válido para o Excel e não para o broffice.org Calc, tá? Questão errada, falsa. A outra questão aqui nesse mesmo slide é sobre o Writer, que é o editor de texto do BROffice. Bem parecido, ou digamos que semelhante, similar ao Word. Então a questão nos diz, o comando navegador, que está no menu editar do broffice.org Writer, permite que uma página web seja aberta a partir do documento que estiver sendo editado. Então, o comando navegador aí no caso não tem nada a ver com navegar em páginas da web ou iniciar um navegador de internet para iniciar uma página na internet. Tem nada a ver com isso. O comando navegador do BROffice Writer é um comando que permite ao usuário exibir uma caixa de diálogo dentro da janela do editor de texto, mostrando se esse documento tem alguns tipos de objetos, primeiramente, e existindo alguns tipos de objetos, como tabelas, como figuras, certo? Como caixas de texto e outros itens, é possível ao usuário navegar entre esses objetos. Então, por isso que se chama navegador. Digamos, eu tenho 8 tabelas dentro de um documento. Eu quero navegar entre as 8 tabelas desse documento. Quero abrir o documento somente para navegar entre as tabelas, não usar nada de imagens, textos e outras coisas, só as tabelas do documento. Ou eu quero navegar só entre as imagens, quero ver as imagens que tem dentro de um documento. Então nós vamos aqui alternar para uma janela do BROffice Writer. Bom, nessa janela aqui do BROffice Writer, eu estou vendo aqui o início de um documento, que tem um parágrafo, aqui azul e sublinhado, vamos colocar o ponteiro do mouse em cima, pronto, só para certificar, isso aqui é um link que abre um endereço de uma página da internet, ao apontar aparece o endereço da página da internet, e a informação que ao pressionar a tecla Ctrl e aplicar um clique, certo, será aberto um navegador de internet e, consequentemente, a página da internet a qual ficou vinculado o endereço que aparece aqui ao apontar para o hiperlink. Bom, sabendo que esse documento tem o hiperlink, eu já sei que a janela navegador vai me mostrar que hiperlinks existem nesse documento e vai me mostrar a quantidade. É uma das coisas que nós já temos nesse documento. Rolando esse documento para baixo, pronto, nós vamos ter aqui numa página de número 3, uma tabela. Então é um outro tipo de objeto nesse documento. Rolando mais um pouco, nós temos uma figura já na página 4. É um outro tipo de objeto. Bom, primeiramente, o comando navegador,
ele pode ser executado de 3 maneiras aqui. Pode ser executado através do atalho, que é F5. Pode ser pelo menu editar, como diz lá a questão, certo? O menu editar tem o comando navegador, só a função do comando lá que está errada. E uma outra maneira é, você vai ver ao lado de um binóculozinho, que é o comando localizar e substituir no BR Office Writer, na barra de ferramentas padrão, um botão chamado navegador. E ao clicar nesse botão, será aberto, como nós falamos aqui, uma caixinha de diálogo. Está aqui a caixinha de diálogo aberta, ao clicar no botão, e ela traz o nome do comando, navegador. Aí nós temos aqui títulos, tabelas, caixas de texto, figuras, objetos OLE como gráficos, marcadores e outros itens. Mais abaixo tem uma barrinha de rolagem aí. O que a gente percebe aqui? Tabelas, tem um sinalzinho de mais ao lado. Títulos, quadros de texto, não tem. Então é porque não existe esse tipo de objeto, não foi localizado pelo programa esse tipo de objeto dentro do documento. Gráfico não foi localizado dentro do documento. Mas figura tem um sinalzinho de mais aqui ao lado, tabelas tem um sinalzinho de mais aqui ao lado. Se eu rolar mais essa janelinha, vai aparecer o item hiperlink com o sinalzinho de mais do lado, indicando que esse tipo de objeto existe no documento. Se eu clicar nesse sinalzinho de mais que tem ao lado de tabelas, aí aparece tabela 1. Só tem essa tabela dentro do documento. Se tivesse tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4. Então, nós teríamos 4 tabelas dentro desse documento. E aqui, eu vou aplicar o clique duplo, 1, 2, em cima de tabela 1, resultado. Eu estava com o cursor lá no início do documento. E aí o cursor passou para a página 3, exatamente para o local onde está a tabela desse documento. Se eu clicar aqui, por exemplo, em figuras, sinalzinho de mais, aparece figura 1 e só. Então só tem uma figura nesse documento. Eu vou aplicar o clique duplo em figura 1. Resultado, já é marcado aqui na tela exatamente o local onde está essa figura. Vamos aqui usar essa barrinha de rolagem da caixa de diálogo navegador. Pronto, até chegar aqui no item hiperlinks. Se tiver quebra de seção dentro do documento, também é possível, tá? Então, hiperlink já tem, que é lá no início, na primeira página. Ele mostra o textozinho que está com o hiperlink. Você vai aplicar o clique duplo, Augusto César, 1, 2. Então, o objetivo do comando navegador no editor de texto BR Office Writer é permitir que você possa, primeiramente, saber se o documento já possui alguns tipos de objetos. Aquele que possui tem um sinalzinho de mais ao lado. Quando você clica nesse sinal, ele exibe a quantidade e o nome desses objetos, e na medida que você vai aplicando o clique duplo em cima de cada nome de objeto, o Writer já vai diretamente posicionar a navegação, o cursor, exatamente naquele objeto que você aplicou o clique duplo. Esse é o objetivo do comando navegador, não tem nada a ver com o que está lá na questão, que é você clicar no menu editar, opção navegador, o comando tem esse menu, posicionamento dele, que é o editar, mas não vai abrir uma espécie de navegador que dará acesso à página da internet, ou abrir diretamente o endereço da internet, como indica aqui a questão. Vamos voltar a ela. Comando navegador no menu editar do BR Office Writer, correto, está no menu editar, o atalho é F5, e também está na barra de ferramentas padrão do programa. Permite que uma página web seja aberta a partir do documento que estiver sendo editado. Falso. Então, o navegador ele tem aquele objetivo, por exemplo, nós vimos aqui para o hiperlink, só de mostrar o local onde está o hiperlink, não abrir diretamente a página da internet. Você teria que clicar depois lá no hiperlink, segurando, pressionando a tecla Ctrl, para poder abrir a página da web. Então, uma função aqui errada para esse comando do BR Office Writer. Então, tivemos aí 2 questões aí sobre editor de texto, editor de planilha, certo? Vamos ver agora aqui uma questãozinha sobre segurança da informação desse mesmo concurso. Em relação à segurança da informação e procedimentos de segurança, julgue os seguintes itens. Então, nós temos 2 itens. O primeiro diz que worms são programas que se espalham em uma rede, criam cópias funcionais de si mesmo e infectam outros computadores. Então, é um tipo de praga digital, certo? Que é considerada como uma das mais difíceis a serem detectadas por softwares de segurança em um computador. Tá? Então, é exatamente o que está aqui na questão. O worm
é um tipo de programa que se espalha facilmente ou rapidamente entre um ambiente de rede de computadores, tá? Criando cópias de si mesmo e se multiplicando, com essas cópias, é lógico, se multiplicando rapidamente e passando a infectar outros computadores em rede. O objetivo, normalmente, é fazer com que o computador fique muito lento, já que ele faz várias e várias cópias de si mesmo, e isso pode afetar a memória do computador, com essa grande quantidade de cópias que é feita, e aí fazer com que o computador fique lento até parar de funcionar. E se o computador estiver num ambiente de rede, né, que é normalmente como se adquirir esse tipo de praga digital, ele pode infectar outros computadores facilmente e fazer com que toda aquela rede corporativa possa parar de funcionar. Então, essa é a função de uma praga digital muito conhecida atualmente, denominada worm. E na maioria das vezes, essa praga, ela infecta o computador e não precisa de um arquivo hospedeiro, por exemplo, de um programa hospedeiro a ser executado para que ele possa começar a agir, certo? É uma questão de execução automática. Muitas vezes, um firewall, que é um software de segurança, ele pode detectar esse tipo de ameaça e bloquear. E às vezes não, e aí fica mais difícil de ele ser bloqueado depois que passa pelo firewall. Nós, inclusive, mostramos aqui numa questão anterior, em um vídeo anterior, que nós gravamos, sobre um textozinho que vem com o firewall do Windows. Firewall do Windows é um sistema de segurança, já vem com o Windows, e que também permite que worms possam ser detectados e bloqueados. Está no textozinho que a gente tem aqui no firewall do Windows, no painel de controle. Então, esse item aqui ele está todo correto. Worms, programas que se espalham em uma rede, criando cópias de si mesmo e passando a infectar outros e outros computadores em rede. Questão verdadeira. E para finalizar aqui, a outra questão final desse concurso. O adware, tipo de firewall que implementa segurança de acesso às redes de computadores que fazem parte da internet e evita que essas redes sejam invadidas indevidamente. Então vamos tirar essa palavra aqui, adware. Tirou a palavra adware. Se a gente considerar firewall é o quê? É um programa de segurança, vai implementar segurança de acesso às redes de computadores que fazem parte da internet e evita que essas redes sejam invadidas indevidamente. Essa é uma função do firewall. É um sistema de proteção e segurança que já vem com o sistema operacional, por exemplo, o Windows 7, e que pode ser instalado um outro programa de segurança, considerado firewall, que de forma alguma vai ser um adware. Um adware é uma espécie de praga que a gente tem em redes, principalmente na internet, que faz com que várias janelas, aquelas pop-ups, janelas de propaganda, sejam abertas sobre a área de trabalho do navegador, do sistema operacional que a gente está utilizando no momento. Então, a adware é um tipo de praga que a gente nós não gostaríamos de adquirir no nosso computador, porque vai fazer com que várias janelinhas de propaganda sejam abertas na janela do nosso navegador. Então, o firewall não está ligado, digamos que não é sinônimo de adware. O firewall é um programa justamente para combater vários tipos de ameaças, certo? Que possam comprometer o nosso computador, principalmente com questão à invasão indevida, fazer com que o nosso computador seja infectado por algum tipo de script malicioso, de praga digital, e que possa ser dominado e ações possam ser executadas automaticamente no nosso computador. Então, o firewall é um programa de segurança, de combate a algumas pragas digitais, e não pode ser considerado, lógico, o adware um tipo de firewall. Porque o adware é justamente uma praga, como nós comentamos aqui, onde a principal finalidade e funcionalidade dele é a abertura de várias janelas relacionadas a propagandas e outros assuntos sobre a área de trabalho do nosso computador. Portanto, questão errada. Duas questões sobre segurança da informação, uma correta para o termo worm e uma outra totalmente incorreta para o termo adware. Ok? Então a gente finaliza com isso a gravação desse vídeo, a gravação das questões do concurso da Assembleia Legislativa do Ceará, realizada em